Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Amor. Vamos iniciar o trabalho da tarde de hoje, como sempre fazemos, com uma oração. Jesus de amor e luz, que já está entre cada um de nós, dos nossos amigos protetores, nos amparando, para que na tarde de hoje nós possamos aprender um pouco mais dos teus ensinamentos de amor e que possamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Que a tua luz envolva a cada um de nós e que tu possas, Mestre Jesus, ser o condutor das palavras do nosso palestrante. Então te pedimos licença e vamos dando início ao nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Tirar o casaquinho, né? A gente chega numa idade que não sai sem o casaquinho. Quando a gente era pequeno, a mãe dizia, vai esfriar, leva um casaquinho. A gente aprendeu a lição, aí chega numa certa idade, a gente não sai mais sem o casaquinho. Mas boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje é a obediência e a resignação, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Obediência e resignação. Mas obediência a quem e resignação a quê? Obediência às leis naturais, às leis de Deus. E resignação às consequências que nós temos que passar por no passado não termos entendido essas leis e não as termos cumprido à risca. Então a gente sabe que planta-se e colhe. Então se colhe aquilo que se plantou. E a resignação está justamente no enfrentamento dessas dificuldades. São duas virtudes grandiosas, a obediência e a resignação, embora sejam perigosas para quem não atingiu um certo grau de maturidade. Porque nós não podemos ser obedientes àqueles que ignoram as leis divinas, que se encontram envolvidos pelas paixões inferiores, com as maldades da vida. E nós sabemos que em todos os tempos, inclusive hoje, muitos líderes religiosos, políticos, que não seguem a boa moral, traçam linhas de conduta para aqueles que incautos, que não passam, não se deixam ou que se deixam envolver sem passar pelo crivo, pela análise da sua razão, pelo bom senso, e se deixam levar. Então temos que ter o cuidado de, na hora de sermos obedientes a quem realmente, através da análise fria e pura da nossa consciência, da nossa razão, atinge os ideais, cumpre as leis divinas, daqueles que cumprem, que seguem o Evangelho do Cristo. E essas duas virtudes, obediência e resignação, são confundidas erroneamente com a negação de sentimento e da vontade, como se resignação e obediência fosse sinônimo de comodismo, de acomodação, de inércia, quando não é assim. A tudo nós precisamos passar pela nossa razão e a todas essas dificuldades que a vida nos apresenta, nós precisamos trabalhar, lutar de todas as formas possíveis e impossíveis para superá-las, para vencê-las, porque são provas, são expiações, mas são provas também. Então é a maneira de nós, como espíritos, desenvolvermos as nossas aptidões. Resignação
é a renúncia ao mal, à violência, às paixões inferiores, e não sermos submissos àqueles que ignoram o Evangelho do Cristo, não sermos submissos àqueles que ignoram as leis naturais. E para isso, para que a gente não venha a cair como aqueles nos mesmos caminhos da perdição, dos comprometimentos que eles caíram, para que a gente não se afaste da lei divina, nem tampouco do Evangelho do Cristo. Então, resignação e obediência caminham sob o comando de Jesus e a vontade de Deus. Obediência, nós podemos dizer que é o consentimento da razão. O que é esse consentimento da razão? É quando nós racionalmente analisamos aquilo que nos foi dito para fazer e consentimos que aquilo é o melhor. Por isso a importância do discernimento, de nós analisarmos tudo aquilo que nos é indicado como o melhor caminho. Então, quando a razão analisa e as leis naturais que regem o universo, essas são inquestionáveis, são leis imutáveis. Então, quando se diz que a gente precisa, somos espíritos inferiores, no mundo inferior, e que precisamos trabalhar para evoluirmos, e que a lei é de evolução, a lei é de progresso, a gente analisa isso e entende o porquê que eu tenho que trabalhar, não só trabalhar para o meu sustento, para melhorar a minha vida material, mas para melhorar como espírito na nossa caminhada evolutiva. Então, racionalmente, então é com o sentimento da razão, é o consentimento da razão que diz que eu devo seguir essa e aquela lei, essa ou aquela indicação. Da mesma forma que a resignação é um sentimento do coração, porque se nós estivermos fazendo alguma coisa em que a nossa razão, a nossa lógica, o nosso bom senso nos aconselha que a gente siga, nós vamos de coração aberto. Então é com o consentimento do coração. O orgulhoso, o egoísta, esses não podem ser resignados ou obedientes, porque se eles seguirem o Evangelho, seguirem literalmente as leis de Deus, eles teriam que mudar a sua maneira de agir, eles teriam que se submeter às leis. E normalmente o orgulhoso e o egoísta, ele se acha acima de tudo e de todos. A sua soberba, a sua vaidade, normalmente faz com que ele, claro, isso em determinados graus, né, gente? Também não é isso radicalmente, mas dependendo do grau desse egoísmo, desse orgulho, né, a pessoa se acha acima de tudo, não admite limites. Então ele quer sempre passar, ele é que sabe, ele é que pode, ele que trata aquilo que ele tem que fazer. E o Espiritismo não veio de maneira nenhuma destruir ou contrariar as outras religiões, mas ela veio ajudá-las a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Cada passagem, cada palavra do Cristo, a doutrina espírita nos mostra qual o verdadeiro sentido para aplicarmos na nossa vida hoje. É um ensinamento atemporal, servia lá há 2000 anos e serve hoje. Mas precisamos analisar e entender nos dias de hoje, na maneira de vida de hoje, nos hábitos e costumes de hoje, como empregar esses ensinamentos do Cristo. Mas a gente tem que ter uma determinada atenção, porque há determinados sentimentos que aparentam ser resignação, mas na verdade nos afastam de Deus. Por exemplo, a criatura que está desempregada, mas confia em Deus. Não, eu tenho confiança em Deus, tenho confiança nos seus desígnios. Eu sou resignado, eu estou desempregado, mas eu vou conseguir um emprego. Aí alguém chega e diz, fulano, arrumei uma boquinha para ti. Mas é lá em Alvorada. Aí, mas em Alvorada, aí, eu vou gastar muito tempo andando de ônibus,
vou ter que pegar 2 conduções. Não, esse eu não quero. Bom, então tem um aqui na rua de trás, bem pertinho, mas que ali tem que fazer hora extra todos os dias. Ah, mas aí fica muito difícil, né? São muitas horas. Então, essa resignação dessa criatura, na verdade, tem um outro nome. É vadiagem, ociosidade, né? Não é realmente resignação. Aqueles que vivem pedindo auxílio para os parentes, para os amigos, nas instituições, e sempre dizendo, se Deus quiser, tudo vai melhorar, eu vou conseguir dar conta da minha vida, não mais vou precisar te pedir para isso, ir na instituição buscar um alimento e tal. Eu vou dar conta da minha vida, se Deus quiser, vai melhorar. Mas não sai de casa para procurar um emprego. Não move uma palha para arrumar, para mudar aquela situação. Aí, essa resignação, na verdade, é indolência. É preguiça. Por isso que a gente tem que ter cuidado. É resignado. Mas até aonde? E aqueles que oram fervorosamente para Deus, sem revolta. Que obrigado, meu Deus, pela minha vida, por cada dia que eu tenho. Mas isso quando oram para Deus. Mas cada um que chega, ele reclama. Mas que calor, que sol quente, não está dando para aguentar. Que frio. Que ônibus lotado, que cunhado que está sempre na minha cola, minha sogra isso, meu companheiro aquele outro. Isso não é resignação, ou essa resignação chama-se vitimismo. A criatura tudo reclama, não reclama para Deus, mas reclama o dia inteiro de tudo e de todos. Nada está bom para ele. Então, nós precisamos admitir que as manifestações dos desígnios de Deus vêm através das adversidades que nós temos que encarar, né? E precisamos encarar com resignação. Só que essa resignação só vai nos fazer bem se nós agirmos, sairmos da inércia e formos buscar a solução do problema. Não adianta sentar no cordão da calçada e esperar que passe. Se Deus quiser, tudo vai se arrumar, tudo vai passar. Não, eu preciso ir em frente, buscar de todos os meios possíveis para resolver aquele problema, né? Isso é resignação, sem revolta, com aceitação. Olha, deu uma chuva de pedra, quebrou a telha da minha casa. Eu tenho que ter calma? Tenho que não me desesperar? Tenho, né? Mas quando passar a chuva, eu vou precisar subir no telhado e trocar as telhas. Ou eu vou ficar esperando que caia um telhado do céu, ou que alguém venha ali e diz, eu quero umas telhas, quer que arrume o teu telhado, né? Então, nós temos que escolher a atitude de ir em frente, de nos movimentarmos. É preciso confiar em Deus? Sim, é preciso. Mas preciso confiar em Deus com ação, com atitude, na construção de um futuro melhor, para que o Senhor possa confiar em mim. Eu sou resignado com as adversidades que a vida me impõe. Mas nada fácil para mudar? Não, eu preciso. Deus precisa confiar em mim. Vai, Érico, que tu vai dar conta do recado. Porque Ele não dá o fardo maior do que eu tenho forças para carregar. Mas eu não posso ficar chorando que está ruim. E quando a gente conhece a lei, isso nos facilita o entendimento. Nos facilita a resignação. A lei é do trabalho, a lei natural. Bom, então eu tenho que trabalhar. Eu, para comer, eu tenho que trabalhar. Eu, para me tornar um espírito melhor, ser um espírito feliz, futuramente, eu vou precisar modificar os meus vícios, os meus defeitos, transformar os meus vícios e defeitos em virtudes. E para isso eu vou ter que fazer esforço. Eu vou ter que me movimentar para isso, né? Então, quando a gente conhece a lei, a gente também assume nesse momento a responsabilidade dos nossos atos. Porque todo mundo tem livre-arbítrio, de ir ou ficar sentado. Mas nós temos a responsabilidade sobre qual decisão nós vamos tomar, né? E quando a gente quer evolução, a gente quer melhora, isso implica em esforço, em trabalho, em vontade ativa. Porque em nosso mundo, o sofrimento é lei.
espíritos inferiores habitando um mundo inferior, de provas e expiações. Então aqui o padecimento existe para todos. Apesar do progresso social, tecnológico, industrial, enfim, todos sofrem, do mais abastado ao mais pobre. Todos têm problemas materiais, sociais, morais para enfrentar, né? Por quê? Porque a felicidade não é deste mundo. Isso é uma novidade para nós? Não, Jesus disse há 2000 anos. A felicidade não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então não é novidade. A dor que nós enfrentamos nas diferentes formas, né, é o remédio supremo para as nossas imperfeições da alma. Mas espírita gosta de sofrer, sempre diz isso, que a gente tem que sofrer, ninguém gostar de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer, a gente não tem que gostar de sofrer. Mas a gente sofre por quê? Pelas nossas incúrias, pela nossa imprevidência no passado, por atitudes equivocadas no passado e no presente, né? Então aquele remedinho amargo, né, que a gente tem que tomar, as doenças que a gente passa, as provas materiais e morais que nos atingem, são consequências da nossa imprevidência do passado. Então, é a justiça quando essa dor, quando as dificuldades nos atingem, é a justiça através da lei de causa e efeito que nos atinge em nosso benefício. Essa lei age em nosso benefício. Não é para nos punir, porque Deus não castiga. Deus não é punitivo. Deus nos dá a oportunidade de refazermos a caminhada. Então nós temos que saber aceitar os efeitos das nossas imprevidências do passado como se fossem remédios amargos, mas que são curadores do nosso desequilíbrio. Quando eu era pequeno, eu era novinho, criança, pequeno só até hoje, né? Quando eu era pequeno, a minha mãe me dava um remédio, muitos de vocês vai conhecer, eu tenho certeza, chamava-se emulsão de Scott. Era um tônico, óleo de rícino de bacalhau, horrível, né, Diné? Então tinha um vidro comprido assim, que tinha um homem com um peixe nas costas, um bacalhau, né? Aquilo era horrível. Mas a mãe disse, não, tem que tomar isso aqui para fortalecer e tal, e a gente tomava. Horrível, né? E acho que fez efeito até, porque eu tenho 72 anos e tenho uma saúde razoavelmente boa. Não ajudou muito no crescimento, é verdade, mas na saúde funcionou. Mas voltando, falando sério mesmo, né? Então, embora nós sejamos atingidos por essas dificuldades, desgostos, humilhações, problemas de toda ordem, saúde, financeiros, né? Nós temos que saber aceitá-las com paciência e com resignação. É pela ação da dor que nós aprendemos a valorizar as coisas certas da vida. Porque a adversidade, os problemas que enfrentamos, são uma grande escola. É um campo fértil para as nossas transformações, em que nós precisamos, então, nos movimentarmos, no sentido de aproveitar esse despertar que a dor nos oferece. Que quando nos enfrentamos um problema, temos que parar, por que comigo? Para que comigo? Não é por que comigo, mas para que comigo? Né? Então eu vou ter que identificar isso. O que está havendo? Onde é que estou errando? No que eu errei? Ou no que eu tenho que tentar descobrir para mudar essa situação. É o meu esforço, não é Deus que vai dizer, agora tu está livre. Né? Não, é a maneira com que eu vou enfrentar e lutar contra aquilo. Então nós precisamos valorizar as coisas que normalmente nós não valorizamos. A gente só valoriza o claro quando está escuro. A gente só valoriza o frio quando está calor. Não é assim? Então a gente tem que aprender a valorizar tudo. Deixa faltar luz aqui, agora a gente ficar todo mundo no escuro. Não tem microfone, não tem som. Eu vou ter que gritar mais do que já estou gritando. Né? Que naturalmente eu já grito. Então vou ter que gritar mais ainda. Né? A gente, então só vai um pouquinho que falte de luz. Se faltar água, se faltar internet, tudo a gente fala, agora eu não posso mexer no meu celular, estou sem internet e tal. A gente já fica louco. A gente só valoriza aquilo que tem quando falta. E é por isso que a dor vem nos chamar a atenção disso. Para que a gente mude, para ver no que errou e siga em frente.
O desconhecimento das leis faz que a gente tenha aversão pelo mal, pelo sofrimento, pela dor. Odiamos a nossa dor. Mas se nós compreendêssemos o quanto as dificuldades são interessantes, são necessárias para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente saia do comodismo, da zona de conforto e busque a solução dos nossos problemas, nós não mais reclamaríamos, né? Nós não veríamos mais as dificuldades como um fardo, mas como uma bênção divina. Bendita dor, a mola propulsora do progresso, porque faz com que a gente saia da acomodação e vá em frente. Eu preciso comer, eu tenho que ir à luta, eu vou ter que arrumar alguma coisa para comer, eu vou caçar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, né? Então a dor faz isso, né? Mas nós, em nossa cegueira material, amaldiçoamos as nossas vidas, às vezes doloridas, sofridas, né? Mas se nós pudermos olhar para frente e nos enxergarmos como espíritos imortais, em que nós estamos aqui só de passagem por um breve momento, nós então vamos ver o quanto é importante essa dor, o quanto é indispensável esse sofrimento que a vida nos impõe, para que a gente possa domar os nossos espíritos orgulhosos, egoístas, né? Nos submetendo a essas dificuldades que a vida nos traz, a situações de disciplina moral, que sem elas não haveria progresso, porque nós gostamos de uma coisinha boa, a gente gosta de uma moleza, a gente gosta de ficar na boa, aproveitando, né, uma sombrinha, uma água fresca. Ninguém gosta de pegar na enxada. Então a gente gosta das coisas. Se não tivesse a dor para nos impulsionar, as dificuldades, nós iríamos estar sempre nos comprometendo, certamente estaríamos sendo arrastados pelas paixões, pelos vícios, e não iríamos trabalhar pela nossa moral, só amontoaríamos comprometimentos para o futuro, e cada vez mais o nosso futuro seria difícil. Mas nós, comprimidos pela dor, pelo sofrimento, nessas encarnações muitas vezes difíceis, de muita dor, nós nos habituamos, desenvolvemos a paciência, a obediência, a resignação, valorizamos muitas vezes o mínimo que nós temos. É pouco, mas eu tenho, hoje eu tenho, né? Então a gente valoriza esse pouco que a gente tem. É um dever nosso lutarmos contra as adversidades, não nos deixarmos levar pela preguiça, porque sofrer sem reagir, sem tentar mudar a situação, é covardia. Mas quando for inevitável, e isso acontece, meus irmãos, todos vocês sabem, que há situações de que é inevitável passar por aquele sofrimento. Não tem, por mais que a gente esperneie, aquilo ali não tem saída, não tem cura, nesta encarnação. Porque quando deixarmos esse corpo físico, aí a coisa muda. Vai ficar bom. Ah, vai ficar. Mesmo aquela história do Divaldo, que perguntaram, o fulano vai ficar bom, ele vai se curar? Vai. Na outra semana o seu fulano desencarnou, aí foram cobrar do Divaldo. Tu disse que o cara ia ficar bom e ele desencarnou? Não, mas ele ficou bom. O corpo dele ficou aqui, mas ele foi beleza para o outro lado, né? Então é isso que a gente tem que ter esse olhar como espíritas que somos, né? E essas aflições, as mais cruéis, mais profundas, se nós aceitarmos com submissão, elas normalmente indicam o término de grandes dores, de grandes sofrimentos, o pagamento muitas vezes da última parcela do nosso débito. Sabe aquele carnê assim de 60 prestações? Aí quando está no último, aí tu vê aquela criatura sofreu uma vida inteira, com a dificuldade, passou a vida, nunca vi reclamar, nunca vi se revoltar, sempre na boa, sempre feliz, e ali passando por tudo aquilo, né? Então, mas quando aquilo ali passar, ele vai ter quitado todo o débito dele. A prestação lá, número 60. É um momento decisivo, minha gente, aí nós devemos nos manter firmes nas obediências às leis, na paciência,
com aqueles que nos oprimem, que exigem de nós algo a mais que às vezes a gente não tem para dar, né? Aqueles companheiros difíceis de caminhada. Então, para que a gente consiga sair dessa encarnação vitoriosa, para que a gente vença essa prova, agora se Deus nos dá uma prova, e aí nós vamos revoltar, não queremos passar, esperamos o tempo inteiro, qual é o benefício de passar por aquela prova? Nenhum. Aí quando nós desencarnarmos, vão dizer para nós assim: ó, Érico, volta lá, tu não desenvolveu a paciência, a resignação e essas virtudes tu vai precisar. Então volta lá e começa tudo de novo, né? Mesmo que aquela senhora, o Jazão de Camargo, ex-presidente da federação, e fez palestra aqui algumas vezes, né? E o Jazão contava a história de uma senhora lá do Gumercindo, não era Gumercindo, mas era um nome parecido. Gumercindo e Margarida. E que o cara era difícil, ela aguentou lá 50, 60 anos de casado. Aí quando ela desencarnou, ela nunca reclamou, sempre desencarnou, chegou do outro lado, disse: oh, parabéns, dona Margarida. Então a senhora amou seu marido? Amou não, eu a tolerei, eu aguentei ele, fiz a minha parte, mas não quero nunca mais aquela criatura perto de mim. Ó, sinto muito. Então tu não aprendeu nada, porque a lei é de amor. Agora tu vai ter que voltar lá e amá-lo, né? Começar tudo de novo, uma outra jornada. Então é assim, avancemos com Jesus, pedindo a Ele que nos ajude a compreender os seus ensinamentos, que em cada encarnação Ele nos alivie a nossa consciência, para que a gente possa se ver livre desse fardo pesado das nossas vidas passadas, onde nós nos comprometemos muito. Nós temos 2, 3 minutinhos, eu vou contar para vocês. Normalmente no final de uma exposição a gente conta uma historinha assim que a gente leu lá num livro, né? E a Rosinha, que é do Conte Mais aí na federação, conta histórias e tal para as crianças, né? Então, mas eu vou falar de um assunto que é verídico, é verdade, e está acontecendo agora. Uma conhecida nossa, teve há uns 12 anos atrás, mais ou menos, teve um filho, a criança nasceu com câncer no abdômen, 30 dias desencarnou. Eles frequentavam a nossa casa, vêm aqui eventualmente, por nos conhecerem e tal, a família, o casal e 2 filhos. E aí esse filho desencarnou com 30 dias. E ela engravidou em seguida e teve outro filho que agora está com 10 anos mais ou menos. E o filho apareceu agora do nada, assim, um câncer no tronco encefálico. E tentaram tudo aqui, que a radioterapia não pode fazer quimioterapia porque não tem irrigação sanguínea lá, mais ou menos por aí a história. E então fizeram a radioterapia, não adiantou nada, os médicos deram pouco tempo de vida para a criança, ela tem alguns recursos e tal, foi para o Canadá, e lá entrou num programa, então, e aí conseguiu hospitais, médicos, enfim, tudo, para tentar curar a criança, e não adiantou, e ela se esperneando, e ela buscando de um jeito ou do outro, não se acomodando, não tem saída, vai desencarnar, né? Não tem solução, e ela não se dando por vencida, foi para o Canadá, agora arrumou nos Estados Unidos um programa lá de um médico de Nova York e tal, e ela tem nos mantido atualizados pelo WhatsApp, assim, ela nos manda mensagem, e eu vou me permitir 1 minutinho, estamos em cima do laço, só uma partezinha, eu vou tentar achar aqui ligeirinho, para ver a resignação, a paciência e a fé em Deus. Aqui, acho que aqui. Esse tem sido o nosso lema: passos em todas as direções, às vezes para frente, outras para o lado e outras para trás. Outra boa notícia é que ele foi aceito um tratamento experimental, o Dr. Ruth Kahn, lá em Nova York e tal. Mas eu queria aqui, quando ela diz assim, uma porta se fechou quando o fulano não se qualificou para a pesquisa em Toronto e tal, mas Deus abriu outra porta com essa oportunidade nos Estados Unidos. Muito obrigado pelas orações e tal, mas ainda não era isso que eu queria. Mas em que ela diz aqui, em que num desses
dessas mensagens em que estavam rogando a Deus diariamente que Ele desse condições, que Ele criasse condições. E aí ele não foi aceito num desses programas, ele não foi aceito. E aí ela diz, Deus está fazendo tudo bem certinho, vai dar certo. Aí ele não pôde participar do programa, porque não era a hora dele. Mas então assim ela se tornou um exemplo para mim, para nossa família, de resignação, de paciência, de fé em Deus. Em todas as situações assim, ela é um exemplo e de resignação, porque ela não desiste. Todos tiram as esperanças e ela vai lá, ela cavoca, agora está pegando o carro toda semana e vai aos Estados Unidos e volta, que ela está na divisa entre Canadá e Estados Unidos ali, né? Então é um exemplo assim, e assim tem que ser conosco. Nós não devemos perder as esperanças, temos que ter fé, resignação, boa vontade, em qualquer que seja a dificuldade. Ninguém está sozinho, Deus está sempre nos dando aquilo que nós necessitamos. Desculpe ter passado 2 minutos, mas muito obrigado. Eu precisava falar desse exemplo assim que para mim é grandioso. Muito obrigado pela atenção. Que Papai do Céu nos envolva hoje.